Separação de mistura homogênea, que é a professora Cacila Basto. Aula de CFB, pessoal. Ok? O método da destilação fracionada é o método usado para a separação de mistura de líquidos. Quanto mais distantes os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo da destilação. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples, com o acréscimo de uma coluna de fracionamento. No caso do fracionamento de destilação ou de retificação. A separação ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição. O ponto de ebulição, pessoal, é o ponto de fervura, ok? Então, aqui nós temos um exemplo que tem o balão de destilação e tem dois líquidos que estão misturados. Então, vai ter que ocorrer a separação dos líquidos. Então, o líquido mais denso, ele vai continuar no recipiente, o líquido menos denso, ele irá evaporar, ou mais, no caso, o mais volátil, né? E vai ter aqui uma coluna de fracionamento, para que haja a separação. Então, nós vamos evidenciar, na destilação do petróleo, seria uma aplicação do processo de separação usando destilação fracionada, pessoal. Então, eu tenho aqui um armazenamento do petróleo, que é um líquido viscoso e preto. A bomba irá sugar o petróleo gradualmente. A fornalha aquece o petróleo nesse tubo que está contido o petróleo. Conforme o petróleo vai passar para cá, para esta coluna, né, de fracionamento, então irá produzir os derivados do petróleo, ou seja, separar no caso, né, produzir na hora ocorrer a separação. Então, temos os resíduos, que é para a produção da parafina e asfalto, o óleo lubrificante, o óleo combustível, o querosene, a gasolina e a liberação dos gases, que no caso desses gases, depois eles serão armazenados nos respectivos botijões, tá ok, pessoal? Um dos gases derivados do petróleo é o gás butano, usado no gás de cozinha. Usado como gás de cozinha. Então, aqui seria a torre do fracionamento. E em cada tubo aqui irá sair o processo da destilação fracionada, ou seja, cada tubo, respectivo tubo, irá ocorrer a produção do derivado do petróleo. Então, aqui nós temos uma plataforma, e aqui seria a torre de fracionamento, e em cada um desses aqui, em cada recipiente desse, irá ocorrer o armazenamento do determinado derivado do petróleo. Ok, pessoal? Vamos conhecer agora um outro processo que é a destilação simples, utilizada para separar substâncias sólidas que estão dissolvidas no solvente. E no caso, não se deseja perder o solvente, como ocorre no processo da evaporação. Desta forma, o solvente ele será resfriado no condensador, que esse tubo aqui é o condensador, e o solvente ele será recolhido em outro frasco, que no caso é esse aqui. Esse frasco aqui, que seria o balão de recolhimento. Aquece a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. Então, tá aqui a mistura, né? Que temos aqui, no caso, um líquido, que é a água, que vai ser o solvente, e a outra substância sólida é colocado sobre uma chama aqui, a mistura, né, entre a água, que é solvente, e outra substância que está diluída aqui na água. Então, após o aquecimento, ocorrerá
que esse balão da destilação ele vai permitir a fervura e a substância sólida ela irá se separar da água. E a água também vai haver recolhimento. Claro que vai ter uma perda aqui, que é a saída de água através do vapor, ok, pessoal? Aquecendo a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente, que é o caso da água, que ela ferve a 100 graus Celsius. E não existe a necessidade do controle da temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido ele é muito mais elevado que o ponto de ebulição do solvente. O processo de separação de mistura, denominado de evaporação, pessoal, é um processo de separação de mistura de sólido com líquido, por evaporação do solvente, ok? É também conhecido como cristalização. Em recipiente aberto, simplesmente permite que o solvente evapore, deixando o sólido. No caso aqui, se nós tivermos essa água aqui evaporando, né? Se fosse pouca água e algum solvente estivesse diluído no recipiente com água, a água ia evaporar porque o recipiente está aberto. E o soluto iria ficar depositado no fundo do recipiente, se fosse um recipiente menor. Também, no caso do recipiente aberto ou aqui na presença da luz solar, nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar através do processo de evaporação. Então, por exemplo, aqui nesses tanques que estão contida a água do mar, que tem bastante sal, que é o cloreto de sódio, pessoal, a água irá evaporar na presença da luz solar e após algum tempo as máquinas elas irão retirar o sal que fica depositado dentro dos tanques e deixa o sal ainda por algum tempo aqui até ocorrer a evaporação total da água. Depois de algum tempo, eles irão recolher esse sal para levar para a limpeza dele na indústria e para que ocorra o ensacamento do sal, ok? A sublimação é um outro método usado para separar substâncias que têm só um aspecto, ou seja, mistura homogênea. A sublimação é usada quando apenas um dos sólidos sublima, ou seja, um dos sólidos irá passar para o estado gasoso, quando ele é aquecido, tá, pessoal? As substâncias que podem ser separadas por sublimação, tomamos um exemplo aqui do iodo, o enxofre e o gás naftaleno, que ele é utilizado para produzir a naftalina. Então, esse naftalino, ele é um gás muito utilizado para matar insetos, principalmente as baratas. Então, ele irá evaporar, ele está no estado sólido, no caso a naftalina está no estado sólido. Ao atingir a temperatura, até na temperatura ambiente, irá evaporar o naftaleno no processo denominado de sublimação. Mais recentemente, esse processo da sublimação passou a ser muito utilizado na impressão de camisetas. Então, por exemplo, essa camiseta anteriormente ela era amarela, pessoal, né? E queria se colocar essa gravura aqui no personagem, uma imagem, para ela ficar com esse aspecto aqui. Então, usou-se uma impressora especial e foi preparado um desenho anteriormente em uma folha de papel e através de uma prensa térmica, a tinta, no caso a tinta sublima, né? E se transfere essa tinta para o tecido. E tem a vantagem de não desbotar, no caso aqui, não vai se desbotar essa pintura que foi feita na camisa, pois vai ser mantido a tonalidade original das cores que foram feitas, no caso, na folha de papel, ok, pessoal? O último processo
para separar misturas homogêneas é o processo da liquefação fracionada, que é utilizado para separar misturas nas quais todos os componentes encontram-se na fase gasosa. Por exemplo, a mistura de gás amônia e gás oxigênio contido aqui dentro de um tambor, né? Elas precisam ser separadas por uma liquefação fracionada. Então, os gases irão ser separados conforme a liquefação do referido gás. Para finalizar, nós temos aqui a destilação por arraste de vapor, que é muito utilizada para a produção de essências, no caso, para extrair a essência e separar as essências, né? Então, as essências, os aromas das plantas, que podem ser utilizados em perfumes, para a produção de incensos, para a produção de temperos, ou flavorizantes em alimentos. Eles devem ser principalmente o óleo essencial, né, para produzir o óleo essencial também. Alguns óleos essenciais são conhecidos por sua ação antibacteriana, antifúngica e são muito usados na medicina, pessoal. Por exemplo, existem várias pomadas que são utilizadas para fazer massagem, que elas têm a essência da cânfora e do eucalipto. Então, elas precisam ser extraídos, né? Então, é usada a destilação por arrasto de vapor. Muitos componentes dos óleos essenciais são substâncias de alto ponto de ebulição e podem ser isolados através de destilação por arrasto de vapor. Este tipo de destilação era e ainda é um processo mais utilizado para se extrair as essências. Então, neste caso aqui, nós temos as folhas, né, que são colocadas no interior aqui do recipiente e conforme vai sendo efetuada a evaporação, no caso, vai ocorrer a destilação por arraste de vapor, irá, no caso, se depositar a essência aqui dentro do recipiente, pessoal. Essa destilação por arraste de vapor é uma destilação de misturas immiscíveis de compostos orgânicos e água, no caso, o vapor de água. As misturas immiscíveis não se comportam como soluções, pessoal. Como atividade, eu irei deixar para você assistir esse vídeo Combustíveis da casca de laranja a gasolina verde, parte 2. Segue o link abaixo, pessoal. Tchau, tchau, obrigada. Bons estudos.